Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a graça do Senhor se manifeste abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família. Meu amado, como podemos definir a vida cristã? Para alguns, vida cristã é religião, uma série de ditames e leis que devemos seguir. Outros definem a vida cristã como um mar de rosas, uma vida sem problemas e sem dificuldades, em que tudo vai bem. Por isso, quando surgem os problemas, inclusive, muitas vezes essas pessoas abandonam o caminho do Senhor. Outros pensam que a vida cristã é uma vida de prosperidade. É uma vida em que você vai enriquecer, em que você vai adquirir novas propriedades, em que você vai realizar todos os seus sonhos. O problema é que isso não é realidade para muitas pessoas. Nisso também não é algo que é prometido pelas Escrituras, sobretudo pelo Novo Testamento. Mas então, como definir a vida cristã? Há uma palavra que eu acho que ela define bem o que é a vida cristã. Embora ela não seja muito comum em nós pensarmos nela, mas ela é uma palavra que é bem adequada para esse momento. Conflito. Vida cristã é uma vida de luta. E essa expressão luta vai ser uma expressão que vai aparecer na Escritura, lembrando-nos sobre esse fato, que a vida cristã é uma vida de luta. Luta, sim, o cristão está envolvido numa luta contra os poderes das trevas. Você está lembrado daquilo que fala o apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, no capítulo 5? Ele diz assim, no verso de número 12... Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, vida cristã, ela pode ser definida como uma vida de luta. Luta contra poderes espirituais que se levantam contra as nossas vidas. Esses poderes espirituais na Bíblia, eles são identificados com 3 palavras: carne, mundo e Satanás. Então nós podemos dizer que o cristão ele está envolvido numa luta contra a carne, contra o mundo e contra Satanás. A carne é a nossa velha natureza, é o nosso velho eu, que está sempre querendo manifestar a sua vontade. Lá em Gálatas, o apóstolo vai dizer que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, ele se opõe para que nós não façamos o que queremos. E isso expressa essa noção da luta interior que o cristão experimenta a cada dia. Por isso, lá em Romanos 7, o apóstolo Paulo vai dizer que ele não faz o bem que ele quer, mas o mal que ele não quer, algumas vezes ele faz. Por quê? O que ele está dizendo? Ele está falando desse conflito íntimo que cada cristão enfrenta na luta da sua nova natureza contra a sua velha natureza. Mas e o mundo? O mundo representa esse sistema de valores da sociedade que está ao nosso redor. O mundo representa essa sociedade anti-Deus, anti-valores de Deus, anti-valores cristãos que está ao nosso redor e que nos pressiona para que nós pensemos como eles, para que nós tenhamos a mesma atitude que eles, para que nós vivamos da maneira deles. Por isso que John Stott popularizou o conceito, inclusive, da contracultura cristã, ou seja, o cristão ele não vive segundo o mundo, mas ele vive segundo o Evangelho. Agora, para que isso aconteça, existe um conflito contra o mundo. E, por fim, existe o conflito contra o diabo. O diabo é o inimigo de Deus. Nós algumas vezes pensamos no diabo como nosso inimigo. Sim, ele é nosso inimigo, mas primeiro que tudo ele é inimigo de Deus. Ele se levantou contra Deus e a sua glória. E ele, desde que ele foi banido da presença de Deus, ele vive rebelado contra Deus, prejudicando aquilo que Deus ama, prejudicando aquilo que Deus quer fazer entre os homens. Por isso, ele vive ao nosso redor, rugindo como leão, tentando destruir-nos, tentando alcançar a igreja e prejudicá-la, tentando fazer o mal à vida daqueles que são servos de Deus. Portanto, meu amado, nós enfrentamos uma luta contra esses poderes tremendos que estão ao nosso redor. Existe uma luta íntima contra a nossa carne,
Existe uma luta exterior contra o mundo e seus valores, e existe uma luta que é travada nos ambientes espirituais contra Satanás, que nos ataca usando das suas astutas ciladas, visando destruir a igreja que é amada do Senhor. Essa luta, meu amado, é uma luta diária, é uma luta sem descanso. É uma luta que o crente vai experimentar dia após dia por toda a sua vida. Essa é uma luta que não tem férias, não tem feriado, não tem tréguas. É uma luta que nós experimentaremos do primeiro ao último dia da nossa vida aqui nessa terra. Só descansaremos dessa luta quando estivermos na presença de Deus, porque lá é o nosso lugar de descanso. Agora aqui nós vamos nos esgotar, nós vamos nos esforçar, nós vamos nos empenhar, porque nós temos a compreensão que lutamos pela nossa sobrevivência no reino espiritual. Lutamos para que a nossa vida não seja destruída pela força do pecado, da carne, pela força do mundo, pela força do maligno. O crente, então, é alguém que está lutando a cada dia por sua própria vida espiritual, para triunfar e ser vencedor em Jesus. Como vencer essa luta? O apóstolo Paulo nos dá uma dica nesse mesmo texto que nós lemos. Ele fala assim lá a partir do verso 10 do livro de Efésios, capítulo 6. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firme. Portanto, meu amado, se você quer ser vitorioso na luta espiritual, no conflito espiritual que envolve servir a Jesus, tome toda a armadura de Deus, vista-se com a armadura de Deus e permaneça firme na presença do Senhor, porque dessa maneira você vai resistir ao maligno e a todas as suas ciladas, você vai vencer o mundo e você vai vencer a carne. Que Deus te abençoe.